vai ouvir a palavra também, deixa que Deus pegue você onde você estiver. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 1. Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando e disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Repita comigo: nunca vimos nada igual. Feche os olhos. Pai, fala conosco nesta manhã, uma manhã de ceia, de entrega, e nós precisamos tanto de Ti, do Teu toque, os que estão aqui, os que estão online, que o Teu Espírito Santo nos envolva, que a Tua glória venha ao nosso coração, que haja um transbordar de vida nesta manhã, de glória. Oh Espírito Santo, nós Te damos total liberdade e acesso ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui, Tu és desejado aqui, Tu és a nossa alegria, e nós com muita humildade dizemos: fala conosco, precisamos Te ouvir, em nome de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, chamada Cidade de Jesus. É lá que Ele passa a maior parte do seu ministério. Muitos de seus milagres acontecem lá. E esse texto é muito mais do que um homem deitado numa maca. Esse texto é sobre uma vida travada. Uma vida de alguém que está vivo, mas não se move. É muito mais do que paralisia nas pernas, na coluna. É alguém que não avança. Respira, mas não avança. Alguém que tem, mas não progride. E esse tipo de paralisia é muito pior do que a paralisia da perna. É a paralisia da vida. É quando a vida realmente para. Esse é o cenário desse camarada. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia não diz que faltava casa. Não faltava casa, não faltava multidão, não faltava religião, não faltava Jesus, não faltava discurso, só faltava para esse camarada um caminho para ele mudar de vida. E é sobre isso que trata esse texto, muito mais do que um homem que vai se levantar curado. Uma casa onde Jesus está com muita gente, lotada, mas nenhum acesso. Nenhum acesso. Muita presença, um encostando no outro. Portas tomadas na casa que Jesus estava, janelas lotadas. Não tem como ter acesso, mas pouca transformação. Quando li esse texto ontem, a sensação que tive na minha alma é que
nem sempre se aproximar de Jesus, porque a casa estava lotada de gente, onde Jesus estava, mas nem sempre proximidade física realmente significa conexão com Ele. Isso é muito sério, porque eu posso estar no ambiente certo e ainda assim continuar o mesmo. Jesus estava ali, mas o texto não diz sobre ninguém que estava sendo transformado ali. Quem vai ser transformado mais para frente não estava ali. Ele teve que romper algo para chegar ali. Tem gente que aprendeu a frequentar o que é santo, sem permitir que o santo entre na sua vida. Eu não quero me acostumar com lugares santos e não deixar o santo entrar em mim. E esse é o problema da maca. A maca, ela gera em nós uma paralisia, a maca moral. Eu me acostumo com uma vida errada, pensamentos errados, práticas erradas. A maca financeira, dívida atrás de dívida, jogo de azar atrás de jogo de azar. Me arrebento, mas a maca moral me prende. A maca familiar, uma bênção na igreja, mas um demônio dentro de casa. Uma bênção para os outros, mas uma maldição para quem tem talvez o desprazer de conviver com você. Uma maca espiritual, a mesma coisa sempre, não flui, não rompe, é a mesma nhaca de glória a Deus, a mesma nhaca de culto, não consegue entregar nada mais profundo, há 30 anos faz a mesma coisa, e Jesus está ali, porque Jesus nunca vai fazer carinho na paralisia, Jesus sempre vai confrontar a paralisia. Jesus não faz carinho na paralisia, Jesus confronta a paralisia. A Bíblia diz que muita gente se reunia ali. Fala comigo, muita gente. Tanta gente que não tinha nem lugar na porta. Eu já tive em Cafarnaum. É uma cidade pequena, casas pequenas. Jesus era a esperança de muitos, não tinha nem lugar na porta. E o texto não diz que Jesus está ali fazendo milagre. Se você ler o texto que li, ele está dentro de uma casa lotada de gente e ele está pregando a palavra. Ele não está orando por cura, ele está pregando a palavra. O texto não começa com Jesus tocando no doente. O texto começa com Jesus liberando uma palavra dentro da casa. Isso é muito importante, não está aqui por acaso, porque isso revela que antes de mudar um cenário, Deus sempre libera direção por palavra. Tome muito cuidado quando você tem tanta obsessão por um milagre e não crê na palavra. Porque antes do milagre, antes de pedir a mudança, aprenda a honrar a palavra. Depois de ouvir a pregação do Evangelho, talvez Deus te cure nesta manhã. Depois de ouvir a voz de Deus, talvez Deus te liberte nesta manhã. Porque não começa pela cura, começa pela palavra. E muitos estão surdos para a palavra, porque estão sedentos por uma transformação, que só virá pela palavra. É por isso que Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Fala comigo, fé não nasce de desespero. Fé nasce da palavra. É o quanto eu dou valor à palavra, é o quanto eu creio na Bíblia, é o quanto eu alimento dela. Mas pastor, o que tem a ver? Eu estou doente, eu estou desempregado. Creia na palavra. Jesus tem doentes ali, Jesus tem pessoas necessitadas, mas Ele está pregando a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, a fé nasce. É por isso que no momento como esse, o diabo faz um monte de coisa para você não ouvir. É celular, é pensamentos lá fora, é problema, é reunião, é filho, é ansiedade. Porque a fé, se a palavra entrar no seu coração, a fé brota. E uma pessoa que tem uma fé fortalecida, ela não desanima, ela não para. Mas se o diabo rouba a oportunidade de você ouvir a palavra, você enfraquece. Nunca perca o temor de ouvir a palavra de Deus. Não importa quem esteja pregando, não importa quem é o pregador, não importa de onde é, se é a palavra, ouça, porque a palavra gera fé. Mas o texto diz que a casa está cheia, tem pessoas por todas as portas, janelas, e
agora vem 4 homens trazendo um paralítico carregado. É interessante porque esse paralítico, ele não foi até aquela casa sozinho. Revela uma verdade muito dura aqui nesse texto. E eu tenho que pensar nisso. Tem fase da nossa vida que nem sempre você consegue chegar sozinho onde precisa. Tem coisas que você, por mais que seja esforçado, você vai precisar de alguém. E isso aqui não é fraqueza, isso aqui é clareza. Você que é muito machucado e diz assim: pastor, eu não quero ninguém na minha vida mais. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero ter amizade com ninguém. É eu e Deus, Deus e eu. Eu creio muito numa força que vem de uma dependência de Deus. Mas eu sinto em dizer, tem lugares que você só vai chegar se você tiver apoio de pessoas que realmente estão comprometidas com o seu propósito. Esse paralítico só está chegando ali porque alguém decidiu carregá-lo. Tem batalha que você não vence com um discurso bonito. Tem batalha que você vence quando você tem gente séria ao teu lado, gente capaz ao teu lado, gente que não apenas te admire, puxa o saco, mas ter gente que me carregue na direção certa, gente que me impulsione para o caminho certo, gente que me leve. Cuidado, nem toda companhia é ajuda. E tem pessoas que estão do nosso lado que se orgulham em nos manter na maca. Mas o texto fala de 4 homens que levam o paralítico. Isso para mim se chama lealdade. Lealdade. Eu não sei se você entende, mas algumas pessoas nos entendem tanto, dizem que nos amam tanto, que nunca têm coragem de nos falar a verdade. Tem pessoas que dizem que nos amam, mas não tem coragem de nos confrontar, não tem coragem de dizer a verdade para nós. Beija, abraça. E aí eu me lembro de Provérbios 27:6, que a Bíblia diz que quem fere por amor, quem machuca por amor, mostra lealdade. Mas o inimigo, o que ele faz? Ele multiplica beijos. Então Salomão está falando que tem amigo que machuca e tem inimigo que beija. E se para mim machucado é quem me odeia e beijo é quem me ama, eu posso estar caminhando com pessoas que são inimigas, inimigas do propósito, inimigas do plano. Tem beijo que destrói, mas tem confronto que salva. Tem beijo que te arruína, mas tem ferida que te acorda antes do fim. E que Deus te dê sabedoria hoje, sabedoria para entender que assim como aquele paralítico tinha 4 homens carregando eles, homens fortes, homens que não estavam dizendo: vou criar uma casa para você se adaptar com essa paralisia, vou construir para você um fogão para você se adaptar com essa paralisia. Não, homens que ajudaram eles, aquele paralítico, a chegar até quem podia tirar a paralisia. Eu não quero pessoas que me acomodem numa vida paralítica. Eu quero pessoas que me levem a Cristo ao meu lado. Eu quero pessoas que me levem. Existe uma diferença enorme entre consolar alguém numa crise e outras pessoas que não consolam numa crise, mas levam a pessoa em crise a uma transformação. Eu não quero consolo na crise, eu quero quem me arraste para a transformação. Eu quero que você tenha essa mentalidade. Nunca aceite na sua vida quem faz você se conformar com uma crise. Tenha ao seu lado quem te arrasta para uma transformação, quem te leva para Jesus. Não leve para a sua vida quem faz para você uma maca melhor, uma maca maravilhosa. Cola adesivo na maca, põe colchão na maca, coloca travesseiro na maca. Me arraste para Cristo, porque eu não vou viver numa maca, eu quero viver uma vida de transformação. Eu não quero pessoas que olhem para mim e digam: calma, vai passar. Não, calma, vai passar. Eu quero pessoas dizendo: levanta e vamos resolver. Levanta e vamos resolver. Eu não quero gente do meu lado que massageie a minha ferida. Eu quero gente que me leve para Cristo. Quem está te treinando para continuar deitado, hein? Quem está manipulando sua cabeça para você continuar deitado, hein? Quem está alimentando 24 horas por dia suas ideias para você continuar deitado, hein? Quem, cheio de beijos,
abraços, chocolate, atenção, fala de manhã, de tarde, de noite, presente, e essa pessoa te acomoda deitado. Eu vou te dizer uma coisa muito poderosa aqui. Tem gente que não quer sua cura, quer sua dependência. Quer que você seja sempre dependente dele. Tem gente que não quer sua cura, ela quer ser necessária para você. Vai comprar um carro? Liga para mim. Vai viajar? Fala comigo. Vai casar? Deixa eu ver quem é. Vai namorar? Deixa eu saber. Tem gente que quer mandar em você, se alimenta disso. Tem gente que quer que você precise dele o tempo todo, e quer te ajudar numa medida que você se torna uma criança infantil. Mas eu aprendi biblicamente nesses 4 homens que carregam esse paralítico, que o amor que incapacita é um amor doente. O amor que torna você uma ameba, o incapaz, é um amor doente. Porque o amor verdadeiro, ele constrói, ele potencializa, ele tira da maca e leva para andar de novo. Deus vai colocar ao seu lado pessoas que têm um amor que capacita você para viver, não ficar deitado, morrendo, acomodando você na desgraça. E a Bíblia não diz que esses 4 amigos entram em discussão com o paralítico. Eles não ficam dizendo: e aí, levo você ou não? Você quer? Vamos lá? Não, não. A Bíblia diz que eles não perguntam se ele prefere ficar em casa ou ir na casa onde Jesus está. Eles simplesmente pegam a maca e levam. Gente madura que te ama não negocia com a sua acomodação, ele te arrasta. Quem te ama não fica de resenha: e aí, vamos ou não vamos? Pensa direitinho. Não, eu vou te levar. Você vai, porque eu te amo. Isso aqui é tão forte, porque tem fase que se você for ouvir a tua vontade, você não sai de casa. Tem fase que se você ouvir a tua vontade, você não se rasteja para lugar nenhum. E que maravilha quando nós temos alguém ao nosso lado, que mesmo quando eu estou dizendo eu não quero, a pessoa vem, me pega e me leva para onde eu preciso ir. Eu declaro que Deus colocará anjos de carne ao longo do seu caminho. Não confie em você. Sabe que a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é uma porcaria. O coração do homem é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Você acha que o diabo é enganador? O teu coração é pior. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Seu coração às vezes quer conforto, mas Deus quer que você seja curado. Seu coração quer ficar em paz, mas é uma paz falsa, porque essa paz custa a sua vida. E Deus quer curar você. E eu acho lindo, porque essa cena é muito maravilhosa. Veja, 4 homens levando um paralítico. E quando eles chegam na casa, eles não podem entrar na casa. A casa está lotada de gente. O problema não é que faltava Jesus. Jesus estava lá. O problema é que tinha uma barreira entre eles e Jesus. E quem era essa barreira? Pessoas. O que impedia de levar o paralítico a Jesus não era a parede, não era a cadeia, era gente. Isso aqui é tão profundo porque tem gente perto do sagrado atrapalhando quem realmente precisa tocar em Deus. Tem gente perto do sagrado impedindo quem precisa de Jesus de chegar até Jesus. Deus me livre ser essa pessoa. Deus me livre que a minha vida me faça ficar perto de Jesus e impeça quem precisa de Jesus de chegar até Ele. Deus me livre que o meu comportamento perto de Jesus impeça outros que precisam de Jesus de chegar até Ele. Deus me livre da forma como eu falo, de como eu ando, impeça outros de chegar até Jesus. O texto diz que tinha gente na porta, tinha gente ocupando o espaço, gente assistindo, gente observando, gente presente, mas ninguém estava disponível. Não tinha ninguém. Meu Deus! Um ambiente cheio, sem acesso. Que Deus nos livre disso, Lírio, amém? De sermos uma igreja lotada que não tem acesso para Cristo. Não, vamos ser uma igreja lotada, uma igreja de multidões, mas
todos que chegarem aqui precisando de Cristo vão conseguir encontrá-lo sim, vão conseguir vê-lo sim. Não seremos uma igreja cheia sem acesso, seremos uma igreja lotada com muito acesso. Que a sua vida seja um acesso a Cristo. Que quando você olhar alguém, pastor, mas eu não sou voluntário, não precisa ser voluntário. Que quando você olhar alguém que precise de Cristo, que a sua vida seja uma avenida para que essa pessoa encontre a presença de Deus. Que o seu testemunho seja: aqui é uma casa lotada, mas não tem acesso, não tem passagem. Presença não é conexão. Agora repara no detalhe: a multidão está perto, mas quem recebe o milagre é quem está bloqueado. A multidão está do lado, sentindo o cheiro de Jesus, mas quem vai receber o milagre daqui a pouco é quem não teve acesso, porque revela que proximidade geográfica não substitui fé. Estava perto de Jesus, estava grudado em Jesus, estava ouvindo a voz de Jesus ao pé do ouvido, mas não tinha fé. Quem vai receber o milagre é quem vai ter que subir o telhado. Deus que me livre. Não basta estar onde Jesus está, tem que se mover. Não basta vir para o culto, tem que entregar. Não basta sentar e ouvir uma pregação, tem que reagir. Tiago 2,17 diz que a fé por si mesma, ela só se materializa quando tem movimento. A fé por si só não é acompanhada de obras, está morta. Não adianta estar do lado de Jesus sem se movimentar. Não adianta sair desse culto dizendo: uau, que sermão poderoso o pastor pregou. Não é sobre isso, é sobre arrancar o telhado. É sobre arrancar o telhado. Não é para dizer: nossa, que palavra forte o pastor pregou. Não, é dizer: o pastor pregou e eu não saí igual daquele culto. Eu não saí do mesmo jeito. Eu rasguei meu coração na hora da oração. Eu cantei com fogo que eu nunca tinha. Eu entreguei minha vida a Jesus sem resenha. Eu me movi. E quando você se move, o céu também se move. Aleluia, aleluia, aleluia. A fé morta, ela acha bonito, mas a fé verdadeira, ela se mexe. E aqui, gente, tem algo muito lindo. Porque eles chegam para levar o paralítico na casa onde Jesus estava. E a porta estava disponível ou não? Tinha muita gente na porta, não tinha? E sabe o que eu ouvi e aprendo das pessoas ao longo do meu ministério? É que quando a gente chega numa porta e a porta está fechada, a primeira coisa que a gente diz é: não é de Deus. Porque se fosse de Deus, eu teria acesso. Quando eu chego numa oportunidade e a oportunidade não está do jeito que eu imaginava, em vez de estar uma passarela vermelha para eu entrar, tem gente para todo lado e não tem um cantinho para eu entrar, eu vou dizer: vou voltar para casa, porque não é Deus, não é de Deus. Será? Às vezes é Deus sim. Às vezes essa porta fechada é Deus sim. Como assim, pastor? É Deus, só não é pela porta. É Deus, só não é pela porta. Eu me lembro de Isaías 43:19, quando a porta não dá para entrar. Vejam, eu farei uma coisa nova. Está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho de riachos no ermo. Eu achei que era pela porta. A porta não tem passagem. O diabo vai dizer: se fosse de Deus, teria lugar para você entrar. Volte para casa. Não é esse lugar. E Jesus está dizendo: é esse lugar. Só não é pelo caminho que você esperava que fosse. É esse lugar. Deus abre caminho, mas nem sempre vai ser do jeito que você imaginou. Talvez a porta fechou, porque o caminho não é a porta, o caminho é o telhado. Talvez a porta fechou porque o caminho não é a porta, o caminho é o telhado. Sempre foi o telhado. Talvez você quer de um jeito limpinho, bonitinho, organizadinho, mas vai ter que ter esforço, escalar uma parede, arrancar uma telha, desparafusar, arrancar um prego. Mas vai ser a mesma coisa, porque talvez não é só o improviso, talvez é a marca de um avivamento que está chegando para você. Aqueles amigos carregam um paralítico e vem uma casa lotada, e eles deveriam dizer: vamos voltar, a gente fez nossa parte. Quem é que os criticaria? Muitos iriam dizer: vocês foram até onde deu, levaram um paralítico até onde deu. Não, mas eles olham para a porta fechada e dizem: se a porta não puder ser a nossa passagem, nós vamos entrar pelo telhado, nós vamos arrancar o telhado. Eles removem o telhado, porque se Jesus está num lugar, eu não sei por onde eu vou entrar, mas eu vou entrar.
Se Ele prometeu cura para mim, eu não sei por onde virá essa cura, mas eu vou buscar, eu vou perseguir essa cura. Se Ele tem cura para minha depressão, eu não vou dizer que acabou, que eu vou me conformar, eu vou buscar essa cura em qualquer lugar que eu puder buscar. Eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite. Repara que a fé deles não é uma fé pele fina, não é uma fé delicada, é uma fé que quebra padrão. A casa não é deles, mas eles não estão preocupados em pedir permissão, porque talvez se fossem pedir permissão, não teriam uma permissão. Eles não estão perguntando se as outras pessoas acham que é uma loucura. Isso revela que milagres acontecem quando você aceita bagunçar aquilo que é padrão para os outros. Se você quer uma transformação, prepare-se para mexer naquilo que parece ser intocável. Se você quer uma transformação, pare de ser frescurento, porque nem sempre será pelo caminho que todo mundo vai. Algumas vezes o milagre virá por um caminho que ninguém tem coragem de ir. Todos têm coragem de passar pela porta, mas poucos têm coragem de subir um telhado e arrancar as telhas. Você tem que decidir que fé você vai ter, se é uma fé covarde, ou se é uma fé que vai em frente. É uma fé que vai subir telhados, porque talvez o seu teto não seja um demônio. Talvez o seu teto não seja um demônio, talvez o seu teto seja um padrão de rotina que você insiste em manter o mesmo, um padrão de consumo que você não quer mudar. Se não for por esse padrão que eu estabeleci, eu não creio. Se não for do jeito que me ensinaram, eu não vou. Eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou da Universal, eu sou da Lírio. Se não for no meu padrão, eu vou voltar para casa e vou dizer que Deus não está nisso. E Deus está dizendo: bobinha, bobinho, para com esse padrão tonto e sobe logo para esse telhado que eu estou te esperando para fazer um milagre. Um padrão de preguiça, um padrão de procrastinação, um padrão de vitimismo. Por que que tem que ser pela porta? Por que que tem que ser pela porta? Por que que não pode ser pelo telhado? Por que que tem que ser sempre pela porta? Por que que eu não posso escalar no telhado? Enquanto o teto não for arrancado, a maca continua. Enquanto você ficar discutindo, dizendo o dia não é bom porque ninguém me apoia, ninguém me dá caminho, Jesus está dizendo: suba no telhado, suba no telhado, suba no telhado, suba no telhado, eu estou te esperando, suba no telhado. Tem gente na frente, mas suba no telhado. Eu não sei qual é o padrão que você está dizendo: pastor, eu não consigo pensar fora da caixa. O Espírito vai te dar criatividade hoje. Eu não consigo ter ideia, o Espírito vai te dar ideias hoje. Eu não consigo pensar fora do que me ensinaram. Você vai ter uma mente de Cristo na sua cabeça. Se não der pela porta, arranca o telhado. Se para chegar em Jesus for necessário rasgar o orgulho, rasga o orgulho. Se para chegar em Jesus foi necessário pedir desculpa, peça desculpa. Se para chegar em Jesus for necessário mudar a rotina, muda. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Se para chegar em Jesus tiver que parar de negociar com quem me paralisa. Quando eles arrancam o telhado, a Bíblia diz que Jesus olha para eles, e o texto diz: vendo a fé que eles tinham. Uau! Eles estão arrancando uma telha de uma casa que não é deles. E o texto diz: vendo a fé. O texto não diz que Jesus sentiu a fé. Jesus viu a fé. Viu. Porque fé não é discurso. Fé é algo visível. Revela que a fé verdadeira, ela tem comportamento. Jesus viu a fé. Quando aquela telha foi arrancada, quando entrou um vento naquela casa, um clarão, alguns estão chamando de arrombamento, alguns estão chamando de depredação, alguns estão chamando de vandalismo. Jesus está dizendo: fé. Fé. A pergunta é: o que na sua vida prova que a sua fé está viva? Que fé hoje Jesus pode ver em você? Não estou falando do seu discurso, estou falando da fé. Que telhado hoje você está arrancando? Ou você é um covarde?
que porque a porta está ocupada, você volta para casa dizendo que não é de Deus? E se Deus tem um plano diferente? Uma entrada diferente? E se Deus tem um jeito diferente? Jesus viu a fé deles, viu como? No esforço, na coragem, na criatividade, na insistência, na resistência à multidão, na cara feia. Jesus viu a fé deles quando eles falaram: eu me recuso a voltar para casa do mesmo jeito. Eu não vou levar esse camarada para casa dele do jeito que eu tirei ele de casa. Ele vai voltar para casa diferente. É uma decisão nossa. Tem fé que fala, mas tem fé que aparece. A sua fé é falante ou é visível? A sua fé é discurso ou tem telha na mão? O Espírito está aqui. Deus tem algo para você. E aí Jesus olha para aquele camarada na maca e diz: que fé! E quando eles descem a maca, é lindo porque Jesus não fala com a maca, Jesus fala com a alma daquele paralítico. A primeira coisa que Jesus diz não é: levanta. Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Porque a gente sempre olha para o visível, mas Jesus olha para aquilo que aquele homem realmente precisava: perdão de pecados. E talvez naquele momento as pessoas falavam: nossa, eu esperava que as pernas dele começassem a funcionar agora. Não, querido. Jesus primeiro vai tratar a tua culpa, depois as tuas pernas. O Evangelho primeiro vai tratar você por dentro, para depois tratar você por fora. O Evangelho primeiro vai curar sua alma ferida, para depois curar sua conta bancária. Primeiro o diabo vai tentar achar que Deus não te ama, porque o diabo só vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Antes de curar as pernas, Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Porque Deus não está preocupado com o seu desempenho, Ele está preocupado com a sua identidade. Você pode ser alguém que não anda, filho de Deus, mas pode ser alguém que anda e não ser filho de Deus. E eu acho lindo porque Jesus chama aquele homem de filho. Fala comigo: filho. Filho. Ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Todo mundo chama esse homem de paralítico, mas Jesus chama esse homem de filho. Todo mundo nomeia aquele homem pela sua falha, mas Jesus chama ele pela relação que tem com ele. Deus hoje vai começar a entender e dizer para você que não é o nome que te deram, é o nome que você tem: filho. Fala comigo: eu sou filho. Romanos 8,15, Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos, clamamos, o quê? Abba, Pai, meu Pai. Evangelho não é só uma tentativa de melhorar você a voltar a andar. Evangelho é chamar você no meio de uma bagunça e confrontar você para transformar o seu coração. E ali haviam dois tipos de pessoas. Primeiro, pessoas quebradas, dizendo: esse camarada é um pecador. E haviam religiosos dizendo: não é possível que Jesus vai curar esse camarada. Mas é lindo porque Jesus, ele vê a resistência que tem ali. Os fariseus ficam bravos quando Jesus perdoa os pecados deles. Ninguém consegue acreditar que Jesus Cristo está perdoando pecados, porque eles acham que Jesus não é Deus. Olha que interessante, eles estão na mesma casa onde Jesus está, mas eles não creem em Jesus. Eles ficam dentro da alma dele dizendo: não vai acontecer nada. Quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Será que não tem gente sentada aqui dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Nada do que está falando aqui é verdadeiro. Mas aí Jesus faz o que ele sempre faz. Ele desmonta a ignorância do homem, revelando o seu poder. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Quem não consegue gerar transformação sempre vai criticar quem tem coragem de romper a estrutura para chegar até Jesus. Quem não tem coragem de crer num avivamento sempre vai criticar quem está avivado. Quem não tem coragem para mergulhar fundo na presença sempre vai fazer cara feia para quem mergulha onde ninguém tem coragem. E é por isso que Jesus olha para aqueles homens e perguntam: o que é mais difícil? Dizer para esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda?
É como se Jesus falasse: vocês querem uma prova de que eu realmente perdoei os pecados dele? Vocês querem uma prova de que realmente eu salvei a alma desse homem? O que é mais fácil? E aí Jesus olha para aquele homem e diz: filho, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Fala comigo: levante-se, pegue e vá. De novo, levante-se, pegue e vá. Mais alto: levante-se, pegue e vá. Para quem Jesus está falando isso? Para alguém que viu uma porta fechada e ao invés de voltar para casa, entrou pelo telhado. De alguém que tem pessoas ao lado que não lhe deixam confortáveis na maca, mas que enfrentam um telhado e sobem. Jesus diz: levanta. Fala mais alto: levanta. Porque Deus não pede opinião para sua impossibilidade, Ele manda nela. Deus não pergunta para a paralisia se ela quer sair. Deus diz: levanta e pisa nela. Deus não negocia com a sua limitação, Deus manda nela. E Deus olha para aquele paralítico e não diz: você acha que dá para levantar? Você acha que dá para se apoiar? Jesus diz para ele: levanta agora. Eu tenho uma palavra de Deus para você: levanta hoje. Levanta nesta manhã. Existem portas que estão fechadas, existem acessos que estão interrompidos, mas hoje Jesus Cristo está esperando você quebrar um padrão. E a ordem de Jesus para você hoje é: levanta. Não negocie com a sua paralisia, levanta. Jesus não manda a maca sumir. Segunda coisa, fala comigo: pegue. Pegue o quê? A maca. Pegue a maca. Jesus não apaga a maca da história do paralítico. Ele só muda quem agora governa a história. Jesus não manda a maca sumir. Jesus diz para o homem: pega a maca. Sabe o que significa? Que a libertação que ele está fazendo na vida daquele paralítico não vai apagar a história do paralítico, só vai mostrar que agora o que era humilhação virou troféu. Todo mundo olhava para aquela maca com aquele homem deitado e dizia: coitado dele. E agora todo mundo vai ver aquela maca debaixo do braço dizendo: glória a Deus pela sua vida, hein? Glória a Deus pela sua vida, hein? Você está pedindo: Deus, tira essa maca. Não, Deus está dizendo para você hoje: pegue a sua maca. Porque aquilo que foi humilhação vai virar troféu. O que te segurava vai virar evidência que Deus te levantou. O que te aprisionava vai virar evidência que Deus sempre esteve contigo. Aquilo que todo mundo dizia: essa será a sua marca de vergonha, virará a sua marca de exaltação. É a mesma maca, mas sobre outra administração. É a mesma maca, o mesmo passado, mas sobre outro senhorio. É a mesma história, mas agora outro resultado. Eu estou pregando para alguém aqui. Você quer: pastor, eu quero sumir, eu quero esquecer. Esqueça não, bobinho. Você vai ver essa maca debaixo do braço a partir de agora. O que era para ser vergonha vai virar troféu. Vai nascer livro dessa história. Vai nascer prêmio dessa história. Vai nascer viagens dessa história. Vão nascer seminários dessa história. Você vai dar palestra dessa história. Você vai contar em programas de podcast essa história. Você vai visitar países com essa história. Eu estou pregando para alguém aqui. Deus não está dizendo: esconda a maca. Deus não está dizendo: jogue a maca fora. Deus não está dizendo: põe a maca debaixo do braço e diga: vá viver e saia desta casa com a maca. Você entrou deitado nela e vai sair com ela debaixo do braço. Você entrou nesse culto deitado e vai sair desse culto carregando a sua história, dizendo: a minha história está mudando. Você entrou nesse culto com vergonha e vai sair desse culto energizado pelo poder do Espírito, crendo que Ele pode fazer todas as coisas novas. A primeira ordem de Jesus é: levanta. A segunda ordem é: pegue. E a terceira ordem é: vá para casa. Vá para casa. Isso é tão forte, porque Jesus não manda ele para o palco, Jesus manda ele para casa. Porque milagre de verdade precisa funcionar no lugar onde a sua vida realmente acontece. O lugar que ele mais foi visto deitado foi onde? Dentro de casa. O lugar que mais viram ele acamado foi onde? Dentro de casa. O lugar onde as pessoas mais entravam e tinham pena dele, onde era? Dentro de casa. O lugar onde todo mundo ia lá dar uma forcinha, onde era? Dentro de casa. Então Jesus está dizendo: vá para o lugar onde a sua vida realmente acontece e vá mostrar o que eu acabei de fazer em você.
Vá para o lugar onde realmente as pessoas te viram deitado e chegue lá dançando, chegue lá celebrando, porque não adianta parecer curado no culto e continuar insuportável dentro de casa. Não adianta parecer bonitão na igreja e chegar doente em casa. Você é curado na igreja e chega curado em casa. Você é curado na igreja e chega curado no trabalho. Você é curado na presença e chega curado nos ambientes que te viam doentes. A Bíblia diz que ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Fala comigo, todo mundo viu. O milagre que começou no teto, terminou na vista de todos. O milagre que começou no esforço, foi revelado para todo mundo ver. O milagre que começou no suor, na ousadia, em escalar um telhado, em fazer o que ninguém tinha coragem, agora todos aqueles que estavam emperrados na porta, estão tendo que olhar e dizer: que maravilha, Jesus faz milagre. Aquilo que você enfrentou no secreto, vai ser testemunho público. Aquilo que você enfrentou sozinho, gente de todas as partes vão dizer: Deus está na vida dele. Amigos que carregaram vão ver você andando e vão chorar dizendo: valeu a pena. A multidão que bloqueou a entrada vai olhar para você e dizer: esse camarada é decidido mesmo. Não tinha nenhum acesso para ele e ele chegou lá. Os escribas que duvidaram da sua fé e duvidaram do teu Deus também vão ver você andando. Todos. Porque Deus gosta de responder em público aquilo que o inferno decretou em secreto. Quantas coisas o diabo fala ao pé da cama. Quantas coisas demônios falam na intimidade. Quantas coisas sopram no meu ouvido. E em secreto Satanás vai roubando a minha alegria. Mas Deus ama responder em público o que o inferno decreta em secreto. Não vai ser em secreto. Todo mundo vai ver. Pastor, eu sou tímido, problema seu, todo mundo vai ver. Eu estou pregando a palavra para quem entrou aqui carregado e vai sair andando nesta manhã. Eu estou pregando a palavra para quem veio deitado por uma desculpa e vai sair andando nesta manhã. Eu estou pregando para quem entrou aqui cabisbaixo, mas vai sair com autoridade. E sabe qual é a reação final de todo mundo? O texto diz, fala comigo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Você vai ser o primeiro da sua casa a viver isso. Você vai ser o primeiro da sua história a viver isso. Você vai ser o primeiro do seu sobrenome a viver isso. Nunca vimos nada igual. Deus está dizendo: faça uma aliança comigo hoje. Faça uma aliança que porta fechada não vai te impedir de continuar crendo em mim. Faça uma aliança comigo que gente impedindo o acesso não vai fazer você de confiar em mim. Para com esse negócio de ficar: mas ninguém me dá uma passagem, mas ninguém me dá um pedacinho, que custa me dar um espacinho? Se não tem espacinho, crie o seu espacinho. Se não tem passagem, crie a sua passagem. Se não tem oportunidade, crie a sua oportunidade. Se Jesus está na casa, meu irmão, não aceite voltar para casa do mesmo jeito. Só vá para casa quando você encontrá-lo. Seja pelo teto, seja pelo lado, seja por baixo, seja por onde for. Se Jesus está no ambiente, eu me recuso a pedir que os homens me deem passagem. Eu vou criar a minha própria passagem, porque o problema não é o que o homem faz comigo, o problema é o que a covardia grita para mim. Mas hoje Jesus está em um grito entalado na garganta, esperando você chegar para dizer: você não é paralisado, você é filho. Filho, 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 filho. Eu quero encerrar te dizendo duas coisas. Essa semana você vai fazer isso. Confronte o que está te acomodando. Não peça para Deus abençoar algo que você tem preguiça de construir. Não ore para Deus abençoar algo que você não tem coragem. Deus não vai abençoar. Diga a Deus: essa é a minha maca. É essa aqui, ó. A minha maca é isso aqui. É esse relacionamento. É essa pessoa. Esse emprego, essa prática. Identificou qual é a maca? Vá rasgar o teto. Vá rasgar o teto. Vá subir paredes. Vá se esforçar. Pare de pedir licença. Suba o telhado. Pare de dar licença aqui. Dá licença o quê? Sobe o telhado.
Eu estou indo atrás de Jesus. E se eu estou atrás de Jesus, ninguém vai ficar entre eu e Ele. Marido não fica entre eu e ele, esposa não fica entre eu e ele, filho não fica entre eu e ele, amigo não fica entre eu e ele. Suba o telhado e movimente-se. Faça assim com as mãos. Levante-se, pegue a sua maca e volte para o lugar que te viu deitado, mostrando o que Ele fez com você. Volte para casa. Quem encontra Jesus de verdade não volta para casa deitado na maca, volta carregando o que era vergonha como um troféu. Você vai sair dessa reunião carregando a sua vergonha como um troféu. Fecha os teus olhos nesse instante. Fecha os teus olhos. Fala comigo: Deus, eu recebo a tua palavra, recebo o teu perdão, recebo a tua ordem, e eu repreendo a paralisia na minha vida, toda a acomodação antiga, toda a culpa no meu coração, tudo que a religião está falando de mim, todo o padrão que me mantém deitado. Me dá coragem agora, Senhor, para confrontar, para obedecer, para romper. Deus, coloca ao meu lado gente que me confronte, que leve-me para cura, e não que me deixe confortável na maca. Eu não quero que pessoas se tornem o meu Deus. Eu não quero ser dependente de gente. Deus, me dá ousadia nesta manhã. Eu tenho um telhado para arrancar, e eu vou arrancar esse telhado agora. Eu vou descer pelo telhado, eu vou viver o meu milagre, porque eu não sou paralisado, eu sou filho. Entregue ao Senhor a sua maca agora. Entregue a sua maca. Entregue a sua maca. Entregue a sua maca. Qual é a sua maca? Entregue a sua maca. Entregue, pare de dar desculpas, entregue a sua maca. Entregue a sua maca. A porta está fechada e Deus está dizendo: não vai falar que é o diabo que fechou, não fui eu. Porque o que eu tenho para você não é fora do padrão. Está disposto a quebrar o padrão? E se as coisas forem diferentes? Deus está fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Deus está fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Deus está fazendo algo novo, você não está percebendo? Deus está fazendo um outro caminho no deserto, você não está vendo, bobinho? Você acha que vai ser igual? Não vai ser. Teu Deus não copia, teu Deus não repete, Ele faz diferente, Ele é novo. Há uma novidade para cada manhã. Suba o telhado hoje. Você sabe qual é o telhado? Deus está falando com você. Mas eu tenho medo, pastor, você não vai cair não, porque o Espírito Santo vai te dar estratégia. Vai arrancar essa telha, vai arrancar essa telha, vai lá arrancar. Ninguém nunca fez isso. Todo mundo vai ficar maravilhado. Todo mundo vai te chamar de louco no começo, mas depois vai dizer: Deus está com você. Todo mundo vai te chamar de doido, todo mundo vai chamar você de maluco, mas depois Deus vai dizer pega a maca. E todo mundo vai dizer: nunca vi algo igual, nunca vi algo igual, nunca vi algo igual. Eu quero viver o que ninguém nunca viveu. Eu quero tocar no que ninguém nunca tocou. Eu quero sentir o que ninguém nunca sentiu. É isso que Deus está esperando de mim. Eu declaro coragem no teu coração. Eu declaro coragem para escalar esse telhado. Eu declaro coragem. Por favor, quem quer viver deitado, me bloqueia. Por favor, quem quer me ver deitado, suma da minha vida. Por favor, quem quer me ver na maca, vai embora. Eu não quero vocês perto de mim. Mas quem quiser me carregar para Jesus, eu tô chamando. Vem para perto, vem para perto. Quem quer me ajudar a ser transformado. Eu não quero gente que me deixe deitado morrendo, não. Eu não quero gente me velando, não. Eu quero gente me levando para perto de Cristo. Eu quero gente me levando para subir telhado. Eu quero ao meu lado gente que diga: vai dar certo, vai, vamos orar. Deus abre porta, Deus cura câncer. Eu quero ver gente ao meu lado que me ergue, porque é um Cristo na casa. Fecha os teus olhos e começa a glorificar o nome de Jesus. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo te dá força. Enquanto você glorifica, você vai deixando uma casa de sedentarismo para trás. Enquanto você glorifica, vamos abrir o telhado. Vamos abrir o telhado, vamos arrancar as telhas. Chega de chorar, porque a porta está ocupada. A porta está ocupada porque não é pela porta, é pelo telhado. Levanta, pegue e volte para casa. Enche a tua boca de glória a Deus. Vai lá, deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa o Espírito Santo te dar força. Você não vai voltar deitado, vai voltar carregando a maca. Você não vai voltar com um túmulo, vai voltar com um troféu. Aleluia, 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 aleluia. Dá liberdade ao Espírito. Dá liberdade ao Espírito. Dá liberdade ao Espírito. Dá liberdade ao Espírito. Jesus está te esperando. Eu vou te chamar, filho. Eu vou te curar, filho. Vem, filho.
vendo a fé deles. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pense e Ore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!